Ok, ok, alô, alô. Alô, agora. Alô, Brito, tá me ouvindo? Alô, Brito, tá ouvindo? Estou. Eu posso ir lá pro meio, Ivan? Veio a orientação do Rio para gravar apenas quando o jogo começar. Tá ok? Primeiro chama o Brito. Que é a escalação do... Certo. Atenção, vamos gravar. Atenção, Salvador. Atenção, Rio. Vamos gravar. 1, 2, 3, 4, 5. Alô, amigos da Rede Globo de televisão, diretamente da Fonte Nova, jogo Bahia e Vasco pelo Campeonato Nacional Copa União 1987. Bahia e Vasco, uma plateia excelente, apesar da chuva, uma temperatura em torno de 25 graus. Teremos aí expectativa de uma grande partida de futebol, reunindo os dois principais campeões do Brasil em 1987. De um lado o Sport Clube Bahia, do outro lado o Vasco da Gama, campeão carioca, campeão da Bahia. Luiz Brito e a formação de Bahia e Vasco, inicialmente Vasco da Gama. Time do Vasco escalado pelo técnico Sebastião Lazzaroni de Acácio, número 1. Paulo Roberto, lateral direito, número 2. Donato, zagueiro de área, número 3. Fernando, quarto zagueiro, número meia dúzia. E Mazinho, lateral esquerdo, camisa número 4. Henrique, frente de zaga, número 5. Giovani, meio de campo, número 8. Roberto Dinamite, camisa número 10. Vivinho, ponta direita, camisa 7. Luiz Carlos, centroavante, camisa número 9. E Romário, camisa número 11, o time do Vasco escalado pelo técnico Sebastião Lazzaroni. Tino Marques e a formação do Vasco da Gama, aliás, do Sport Clube Bahia, hein? Tá bom. Time do Bahia escalado pelo técnico Orlando Fantoni de Rogério, camisa número 1. Zanata, lateral direito, camisa número 2. João Marcelo, zagueiro de área, camisa número 3. Pereira, quarto zagueiro, camisa número 4. E Edinho, lateral esquerdo, camisa número 6. Salles, frente de zaga, camisa 5. Leandro, meia esquerda, camisa número 10. E Lulinha, que faz a sua estreia no time do Bahia, meia direita, camisa número 8. Zé Carlos, ponta direita, camisa número 7. Ronaldo Marques, centroavante, camisa número 9. E Sandro, camisa número 11, ponta esquerda. É o time do Bahia escalado pelo técnico Orlando Fantoni. O trio de arbitragem: José de Assis Aragão, auxiliado por João Massoneto e Luiz Alfredo Bianchi.
trio de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Tudo pronto para início do jogo entre Bahia e Vasco da Gama no estádio da Fonte Nova em Salvador. Estádio bem no centro da cidade. Teremos, pelo menos dentro da expectativa, uma arrecadação em torno de quanto, hein, Brito? Nós acreditamos que até agora, por este público, tirando como base o amistoso do Bahia contra o Flamengo, nós temos uma renda aí superior a 2.500.000 cruzados por enquanto. A chuva prejudicou efetivamente a presença de público no estádio da Fonte Nova. Desde amanhã, chuvas esparsas na capital baiana e no início mesmo da partida. Tivemos uma chuva que prejudicou a presença do público no estádio da Fonte Nova em Salvador. José de Assis Aragão vai determinar início de jogo no estádio da Fonte Nova. Vamos respeitar um minuto de silêncio. Uma homenagem que presta o futebol da Bahia ao ministro Marcos Freire. Começa o jogo, expectativa do público. Fonte Nova vivendo mais uma tarde de festa. Pereira retornando para Rogério. Primeiros momentos do jogo. João Marcelo, que entra no lugar de Claudir. Pereira. Salles. Ronaldo Marques. Lulinha. Zanata. Alonga para Zé Carlos pela direita. Zé Carlos. Marca a arbitragem, tiro de meta para a equipe do Vasco. Prepara-se Acácio. Donato. Sai jogando o Vasco pela intermediária. Apertado por Ronaldo Marques, rola na direita Paulo Roberto. Fernando. Toca a bola também o Vasco na defesa. Henrique. A Giovani. Entrou, dominou Lulinha. Fernando antecipa, corta pela intermediária, joga no círculo central. Leandro. Descida do Bahia pela direita. Falta cometida em Salles da intermediária do Vasco. Falta dura. Zanata para a cobrança. Primeiros instantes. 1 minuto e 40 de Bahia e Vasco. 0-0 na Fonte Nova. Prepara-se Zanata. Faz o lançamento para dentro da grande área. Corta Luiz Carlos. Domina dentro da grande área. Gira no meio. Falta de Romário em Salles. Aponta o árbitro. Cobrada a falta, Leandro. Abriu na direita Zé Carlos. Cobertura de Mazinho. Jogada de Giovani. De primeira, Roberto na frente. Luiz Carlos. Sensacional em cima de João Marcelo. Entrada dura de João Marcelo. Marca o árbitro. E vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. Número 3, João Marcelo. Está lá José de Assis Aragão. 2 minutos e 30 segundos. Está aí o primeiro amarelo da partida. Bom, acabou desistindo. Ele tirou o cartão. Tirou e desistiu. Preferiu apenas advertir. Não valia a pena. Logo assim na primeira jogada, Assis Aragão apenas chamou a atenção do jogador do Bahia, João Marcelo. Se é que ele não esqueceu o cartão amarelo. Porque ele tirou o vermelho, ficou procurando o amarelo e depois desistiu. Cobrança de falta, corta Pereira. Tentativa de Ronaldo Marcos, escora Donato tocando a Fernando. Tirou bem a Zé Carlos, linda jogada. Fernando, Luiz Carlos, lança no meio. Fechou perigosamente o ataque do Vasco. Entrou, cortou Edinho, escorregou. Falta cometida por Vivinho. Começo do jogo nervoso na Fonte Nova. Edinho. Atrasa mal Rogério. Quase ele complica o goleiro do Bahia. Edinho. Sai tocando com Salles. Vem pela intermediária.
Leandro, apertado pelo Luiz Carlos. Tentativa de primeira de Lulinha. Escorou, cortou Donato. Em jogada Luiz Carlos. Abertura na direita para Paulo Roberto. Entrou, cortou Edinho, lateral. Saber do técnico Orlando Fantoni quais os planos do Bahia para esta partida. Vai esperar o Vasco, vai tentar decidir logo. É a mesma coisa, nós não vamos sair do nosso sistema de jogo, seria loucura. Nós estamos jogando contra um grande time. Se ganhar é uma grande vitória, se perder, perde para um grande time. De forma que não vamos sair do nosso sistema de jogo. Aí a comunicação do técnico do Bahia, Orlando Fantoni. Entrou na jogada Sandro pela esquerda. Corta Paulo Roberto, a bola lateral favorecendo ao Bahia. 4:30 primeiro tempo, 0-0. Está jogando o Vasco. Lançamento de Paulo Roberto no meio, tentativa Romário. Corta Pereira. Zanata. Um pouco mais na frente, Zé Carlos. Entrou faltosamente Mazinho. Segue o jogo. Giovani. Desce o Vasco pelo meio. Tentou cortar Salles. Roberto. Passa bem. Falta outra vez na defesa do Bahia. Tá apertando o Vasco e o Bahia cometendo faltas no setor defensivo. Uma falta de longe, mas aparentemente perigosa em se tratando do estado do gramado. Aproveitar a parada, conversar aqui com o Lazzaroni. Lazzaroni, um jogo rápido, um jogo corrido. Dentro daquilo que você previa para esse início de jogo? Dentro do esperado, sabendo que o Bahia também tem uma grande equipe, mas o Vasco tem que jogar dentro das suas melhores características e isso vem ocorrendo. Não lhe agrada o Vasco desses primeiros minutos de partida? Sim. Aí a comunicação de Sebastião Lazzaroni, técnico do Vasco da Gama. Falta perigosa contra o Bahia na intermediária. A barreira é formada. Demora-se o árbitro para determinar um movimento de bola. Paulo Roberto. Perigosamente espalma Rogério pela linha de fundo. Opa! Um chute violentíssimo da intermediária. Belíssima defesa de Rogério. Parece que ele ficou esperando que cobrasse o Roberto. Cobrou o outro, né? O Paulo. Escanteio Paulo Roberto para a cobrança. Perto do Vasco, 0-0, primeiros instantes. Lançamento na área. Subida de Roberto. Dominou mal, cortou Lulinha. Abriu na direita Zé Carlos. Lulinha. Pode voltar, volta mal. Recupera Zanata. Está inibido o time do Bahia. Ainda Zanata. Vasco mais presente no campo ofensivo. Longo na frente, Mazinho. Falta o Vasco. Falta de Lulinha. Muita falta, muito fracionado o jogo. Cobrança de falta, Fernando. Tem Paulo Roberto pela direita. Ainda Paulo Roberto. Aqui do outro lado, Mazinho. Deixou Donato. Giovani. Luiz Carlos. Vem trazendo pela esquerda. Roberto. Tocou no braço de Leandro, o juiz mandou seguir. Leandro passou mal, bateu no adversário, voltou para Leandro. Ronaldo Marques. Zanata. Salles. Pela direita. Ninguém ali para dar o socorro, ele chutou, bateu em Roberto. Rede Globo, a onda é Copa União. Sete minutos, primeiro tempo, 0-0. Mazinho. Fernando. O Vasco na defesa joga na câmera lenta. Abrindo na direita, Paulo Roberto. Cobertura de João Marcelo, falhou no lance, entrou Vivinho, entrou João Marcelo, cobriu Pereira. Edinho. Sai bem do Romário, ainda Edinho. Risca por baixo da Leandro. Salles. Perde, no entanto, para o adversário que foi Roberto. A bola é dominada por Romário, abriu na direita Vivinho. Mal.
O último jogo entre Bahia e Vasco foi disputado no dia 4 de setembro de 1986 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. E nesta partida, o Bahia ganhou por 1-0, válida pelo Campeonato Brasileiro. Gol de Sandro, camisa número 11, que está jogando esta partida. Aí é Pereira, capitão do time. Ele que o Bahia prende. Rogério. João Marcelo. Fica tocando o Bahia. Salles. Pereira. Bom público presente ao estádio, principalmente na parte central das Gerais. João Marcelo. Melhorou o tempo. Passou a chuva. Temperatura em torno de 25 graus. Bom lançamento de Sandro para Zanata pela direita. Limpou. Falta. E não gostou. Giovani reclama de Assis Aragão. Que bronca deu Giovani no Assis Aragão. Aí o Zanata caído. O Giovani grita para o árbitro que foi na bola. Repetiu 3 vezes. Eu fui na bola. E o Zanata se queixa de dores à altura do tornozelo esquerdo. Ele travou a bola. Ele, quando tentou tomar a bola do adversário, ele atingiu o tornozelo de Zanata. Assis Aragão estava muito bem posicionado e marcou. O reclamar dos jogadores está no próprio jogo, né? Aos 10 minutos, 0 Vasco, 0 Bahia na Fonte Nova, Copa União 87. Aí a presença de Acácio. Ainda Zanata demorando. Acácio preocupado com a barreira. 2 homens apenas. Zanata subiu, cortou Fernando dentro da grande área. Tenta responder Leandro. Toca Luiz Carlos. Chutão para frente de Roberto, colocando pela linha de lado. Agiu certo. Tinha que tirar dali porque realmente a situação era perigosa. Hoje no Fantástico, juntos, Gilberto Gil e Cazuza. Um trem para as estrelas. Salles. Está jogando com Leandro. Retorna com Salles. Toca o Bahia também na defesa. Amarra o jogo. Pereira. Leandro. Voltou com Pereira. João Marcelo. Leandro um pouco mais à frente. Tem Zanata na direita, ele prende, faz o peão. Entrou, tomou Giovani, carrega perigo para o campo do Bahia. Seguro pelo Lulinha. Falta. Olha lá, o Leandro conversa com Assis Aragão. Olha o desentendimento lá entre o Giovani e o Romário. O Romário foi lá, deu um empurrão no Giovani. Estão discutindo ali, quase sai ali na mão dos jogadores do Vasco, dentro de campo. Discutiram, né? Mas o Giovani deu um tapa nas costas do Romário. O problema é que o Giovani tentou reter em demasia a bola e o Romário não gostou. Demora-se o Vasco para a cobrança da falta. Roberto abriu na direita para Paulo Roberto. Aí pela intermediária, faz o cruzamento muito longo, muito longo. Péssimo lançamento. O Vasco vai bem ali até a entrada da área. Depois ele se desarticula no momento de fazer a penetração. 0-0. 12 minutos. Está aí ainda um jogo na base do estudo. Rogério Pereira. Sai na esquerda, Edinho. Tenta trazer o Bahia para o campo de ataque. Sandro sai bem da marcação de Paulo Roberto. Lulinha. Entrou, cortou Giovani, respondeu Lulinha. Sandro estourou em Vivinho. Tentou Mazinho. O Bahia está livre pela direita. Zanata recebendo de Zé Carlos. Vai todo mundo para a área. Cruzamento. Corta dentro da grande área. Fernando bem colocado. Zanata repõe o Bahia. Meia lua. Subida. Corte de Donato. Responde Leandro. Abriu na esquerda Edinho. De primeira para o gol. Acácio no centro da meta. Falta. João Marcelo ensaiou bem e ganhou a
a falta. Zanata, Zé Carlos. Falta de Mazinho. Joga duro o lateral esquerdo do Vasco. Marca em cima. Zanata para a cobrança da falta. 0-0. 14 minutos. Fonte Nova, Bahia e Vasco. Zé Carlos perde a chance colocando pela linha de fundo. Muito bem cobrada. Falta por intermédio de Zanata. Tocou de primeira Zé Carlos e colocou no fundo. Pede calma Cássio. Paulo Roberto. Jogo bem equilibrado até aqui. Vivinho. Tenta organizar o Vasco pela direita. As cadeiras numeradas inferiores do estádio da Fonte Nova estão totalmente tomadas. E dentro do público que nós temos aí agora, já podemos antecipar uma arrecadação superior a 4 milhões de cruzados. Mazinho, Giovani. Vasco no campo ofensivo, bom cruzamento na direita. Romário entrou, cortou Edinho de cabeça. Lulinha tenta trazer o Bahia com Sandro. Joga no meio, entra, corta Donato. Salles. Bola espirrada. A empurrão para lá, para cá, entre Romário e Edinho. O domínio de bola de Pereira na defesa do Bahia. 0-0. Vem trazendo Zanata pela direita. Zé Carlos, apertado pelo Mazinho. Bateu em Roberto, lateral para o Bahia. É um jogo difícil, né? Um jogo mais cuidadoso na defesa. Mazinho. Entrada de Ronaldo, Mazinho, tá aí a Fernando. Henrique. Abre na direita, a tentativa Luiz Carlos. Cobriu e dominou Edinho, completamente livre, tem a chance do ataque. Dá Sandro pela esquerda. Entrou, estourou Donato, lateral Bahia. Chegamos aí aos 15 minutos, sem condições de fazer um prognóstico melhor a respeito do resultado do jogo. Edinho, cobriu Donato. Subida de Marcelo. Vacilou com Salles, não tinha ninguém, o Vasco estava todo atrás. Meio campo aí, Rogério. Pereira. Zanata. Tentou a Zé Carlos, cobriu Mazinho, lateral Bahia. Mazinho outra vez, mais um pouco na frente. Outro lateral para o Bahia. Começa a se manifestar a torcida tricolor, tentando incentivar a sua equipe. Zé Carlos, Lulinha, cruzamento, fecha Sandro. Escora tirando o perigo, Paulo Roberto. Lateral. Lateral para o Bahia. 0-0. Edinho, Sandro, Edinho. Fica difícil a passagem. Conseguiu. Levou vantagem pela lateral da área. Sandro voltou para Edinho. Subiu a bandeira vermelha. Aqui do setor à direita, impedimento de Edinho. Marcou o bandeirinha. O bandeirinha do lado de cá, que é João Massoneto. Pereira passou para o lado direito. João Marcelo foi para o lado esquerdo para compor melhor a defesa do Bahia. O Vasco muito retraído, hein? Resguardado aqui um resultado de 0-0. O empate é bom para a equipe que visita. O Bahia se desinibe um pouco com Lulinha. Leandro. Salles. Daí é João Marcelo. 0-0. Primeiro tempo. Chegamos aos 18 minutos. Hoje no Fantástico. Pagode pra valer. Jovelina Pérola Negra. João Marcelo. Salles. Toca na esquerda, Edinho. Aí fica um jogo improdutivo, né? É um jogo assim meio de covarde. Cada um cuidando mais da sua defesa. As agressões são mais em contra-ataque.
Rogério. E quase vacila o Fernando. Recuperou, chocou-se com o Mazinho, sobrou para Zé Carlos, Sandro, olha a chance, olha o gol. Sai Acácio para fazer a defesa. Linda saída de Acácio, mas uma vacilação terrível na defesa do Vasco da Gama. Nossa. Giovani. Tudo calmo aí no banco do Bahia? Nem tão calmo. Nesse exato momento desse lance, o técnico Orlando Fantoni pediu pênalti. Ele alega que o zagueiro Donato deslocou o Sandro pelas costas. E aí reclamou da arbitragem de José de Assis Aragão. Donato, primeira grande chance do jogo, realmente ficou ali nos pés de Sandro. Descida pela direita, Giovani. Falta. Falta para o Bahia. Não dá o árbitro para o Vasco da Gama. Prepara-se Paulo Roberto para cobrar. Ajeitando aí o lateral direito. 0-0. Vai todo o Vasco agora para frente. Paulo Roberto, longo. Saída de Rogério. Zanata. Vem livre pela direita. Pode tentar com Lulinha a jogada aqui pela direita. Zanata. Salles. Lá do outro lado. Mudou bem o movimento de jogo. Agora pela esquerda, Leandro. No funil. Entra, corta Luiz Cardo cobrindo para a intermediária. Henrique. Tirou o primeiro. Donato. Romário. Segura a bola, Romário. Botou no peito de Edinho. Saiu do primeiro, deu para Sandro, a Ronaldo, a Sandro desce pela meia, com Lulinha, com Sandro pela ponta, com Lulinha pelo meio. Saída de Acácio, numa tabela bem ordenada pelo Bahia na entrada da área. Retorna o Vasco ao campo ofensivo com Mazinho pela esquerda. Henrique, 0-0, 20 minutos. Paulo Roberto. Romário pela direita. Paulo Roberto. Passa o Vasco ao campo ofensivo. A bola bateu nas costas de Leandro e fica na sobra para Rogério. Então um jogo mais na base da câmera lenta. Agora o árbitro paralisa para marcar um toque, favorecendo ao Vasco da Gama. Prepara-se para a cobrança Paulo Roberto. Zero a 0. Vasco e Bahia na Fonte Nova em Salvador. Na área. Bola é perigosa. Roberto tenta, Pereira tira, completa. Zanata virou Luiz Carlos. Bola espirrada. Edinho. Romário direto para a meta. Pela linha de fundo. Perdeu o Vasco a grande chance até aqui. Aos 22 minutos da etapa primeira. A defesa do Bahia ficou tirando pelo alto na sobra Romário. Teve tempo de dominar e olhar o canto e colocar a bola. Preferiu o chute forte e colocou pela linha de fundo. Não vale, não vale. Diz Assis Aragão, atendendo a Luiz Alfredo Bianchi, o bandeira amarela. O trio de arbitragem é paulista. Os refletores já estão acesos na Fonte Nova, escurece rapidamente. Há uma plateia silente no estádio Otávio Mangabeira. Nem a própria torcida do Bahia está se manifestando. O jogo se desenrola lentamente. Rogério. Subida de Fernando. Subiu com ele Ronaldo Marques. Quem domina Henrique, que abre na direita. Paulo Roberto. Vem de volta o Vasco. Ronaldo Marques fica sentindo alguma coisa. Parece que ele partiu ali o supercílio. Paralisada a partida quando o Mazinho chama a atenção. Aí está Ronaldo Marques. Pareceu-me que no choque com o Fernando ele levou a pior. Tá lá sentindo bastante e o Mazinho pede a presença do Dr. Luiz Osório, que já está no campo para atender o centroavante do Bahia. A impressão inicial, Brita, de que ele sofreu uma pancada à altura da cabeça e teria ocorrido aí um corte. Vamos aguardar aqui, né? Maca está pedindo aí o Assis Aragão. Já que o Ronaldo está caído, a gente vai entrar em detalhe com relação ao banco de reserva do Bahia, que é sem dúvida
um banco de peso. O técnico Orlando Fantoni tem à sua disposição o goleiro Ronaldo Passos, o frente de zaga Gil, que foi contratado ao Sergipe, o ponta esquerda Mário Sérgio, que veio do futebol da Suíça, o atacante Bobô e o centroavante Hélio, que nesse exato momento, com a camisa número 16, já está aquecendo no banco de reserva do Bahia, caso Ronaldo Marques não tenha condições de voltar a campo para disputar o restante do jogo contra o Vasco. O Hélio, inclusive, faria a sua estreia mesmo no Bahia, né? Ele chegou essa semana, não foi, Brito? Ele foi contratado ao Novo Horizontino e foi artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Paulista deste ano, com 13 gols. Os senhores viram aí, primeiro plano, a presença do Hélio. Uma esperança no Bahia para os gols. Seria bom entrar agora, o Hélio? Vamos ver aqui o Hélio. Os senhores viram aí o desvio de bola de João Marcelo, colocando pela linha de fundo, a escanteio contra o Bahia. Aí aquecendo, camisa 16. Seria bom entrar agora, Hélio? Tô no banco para isso, qualquer eventualidade, né? Se precisar eu entrar, eu tô aí à vontade. Tá aí a palavra do Hélio, centroavante do Novo Horizontino. Cobrado o escanteio, que tirou foi Salles. Vem de volta o Bahia, Zé Carlos. Passou bem pelo Luiz Carlos, tocou a Lulinha. Impedimento de Sandro. Nem prestou atenção ao seu posicionamento irregular. O Hélio dá umas parências assim com o Miller, né? Fernando. O Bahia tem aí no banco a estrear alguns jogadores. O Gil, por exemplo, que veio do futebol de Sergipe. E o Bahia investiu pouco para a disputa da Copa União. Basicamente 2.600.000 cruzados, que corresponderam a 1 milhão pela compra do passe do ponto esquerda Marquinhos, que não está nem no banco no jogo de hoje. O 1.200.000 para a compra do passe de Osmar. E 400.000 cruzados pelo empréstimo de Hélio ao Novo Horizontino. Mário Sérgio e Lulinha são jogadores de passe livre e o Gil foi emprestado de graça pelo Sergipe ao Bahia. Roberto tentava pela direita, Pereira cortou, completou e dominou Lulinha na intermediária. É o Bahia tentando pela esquerda. 0-0 aos 25 do primeiro tempo. Bahia e Vasco, Fonte Nova, grande público, é a festa da Copa União. Maior torneio que já se realizou efetivamente no Brasil. E temos que acrescentar, é um torneio de campeões. Com os grandes clubes efetivamente. Aí não tem o que tirar. O Ronaldo Marques sofreu realmente um corte à altura do supercílio esquerdo e somente agora ele vai tentar voltar a campo. Ele está lá com a bandagem à altura do supercílio. Veja a descida pela esquerda de Mazinho. Articula, escorrega na hora do cruzamento, mesmo assim dominou Vivinho. Ainda Vivinho. Roberto Dinamite. Corta Pereira, Vivinho, a Romário jogando mais pela direita. Entrou Pereira, desviou o lateral. O Vasco da Gama joga essa altura sem ponta esquerda. O Romário inicialmente escalado de ponta esquerda está na ponta direita. Aí ele, ó, lá pela direita. Tentou a finta, Sandro deixou, Leandro, Sandro. Boa jogada do Henrique. Limpou o lance. Romário. Chegou de trás, Giovani coloca pela linha de fundo. Uma bola mascada, pegou mal no peito do pé. Aí inteirinho para vocês o Rogério, goleiro do Bahia. 0-0, 27 primeiro tempo, Bahia e Vasco. Aqui em Salvador, na Fonte Nova. Rogério. Lança para a metade do gramado. Escorou Salles. Sandro. Tem 3 adversários. O Sandro está prendendo muita bola. Ronaldo Marques. Vem de trás Salles. Abre na esquerda Leandro. Salles. Já perdeu para o Vivinho. Paulo Roberto. Vai pegar livre aqui Zanata. Faz jogada com Zé Carlos. Antecipou, cortou Mazinho, lateral. Cobrança de Zanata. 0-0. Leandro, Zanata. Leandro, corta Mazinho. Antecipa Salles. Falta de Mazinho. Falta cobrada. Não vale, não vale. Falta Zé Carlos, bola rolando. Aí está caído em campo o jogador do Bahia. Leandro. Levou uma pancada na cabeça.
assistido pelo árbitro Assis Aragão. Prepara-se Zanata para a cobrança. E a torcida do Bahia não se manifesta efetivamente, hein? Caladinha, caladinha. Meia preocupada, né? O Vasco é uma equipe realmente de grande categoria. Na área, entrou, dominou, colocou no peito, Donato saindo pela esquerda. Chamou aqui do médico Luiz Osório, o que é que houve realmente com o Ronaldo Barros? Nós vamos fazer uma sutura agora no intervalo e vamos ver se ele tem condições de voltar no segundo tempo. Vai pegar um corte no supercílio? Vai tomar uns 3 a 4 pontos. Corte no supercílio. Exatamente, um corte no supercílio. Lulinha, Pereira. A subida ali, o Fernando realmente, na disputa de bola pelo alto, o Ronaldo levou a pior. Está jogando Edinho. Com Lulinha. Bahia toca no meio. Salles, Pereira. A Zanata na direita. Cercado pelo Giovani, foi Giovani. Sobrou Zanata, Leandro. Zé Carlos. Não tem ninguém na frente. O Zé Carlos vai ter que fazer a jogada pelo meio. A Leandro, a Zé Carlos. Entrou Mazinho, o árbitro marca toque de Zé Carlos. Mas a defesa levou vantagem, o juiz deixou seguir. Giovani. Fernando. Henrique. Na direita, Paulo Roberto. Vasco também sem pressa. Deu mal. Lulinha. Leandro. Tem na direita Zé Carlos. Chegou Salles, entrou Zé Carlos. Olha o Zanata escalando pela ponta. Cercado por Luiz Carlos. Passou Zanata. Falta. Marca Assis Aragão. Agora sim que a torcida do Bahia começa a se manifestar. Zanata cobra pessimamente. Não entendi a intenção do Zanata. O pessoal fica reclamando. Ele tentou inventar uma jogada ali que não deu certo. Acácio para a cobrança do tiro de meta. Sai com Fernando. Donato. Não há realmente muita força nos dois ataques, né? Poucas jogadas ensaiadas de penetração. João Marcelo. Zanata. Vem outra vez, o Bahia carrega sempre pela direita. É a jogada que ele melhor articula. Lulinha. Cobertura de Giovani, Zé Carlos, Salles por cima, Zé Carlos mais na frente. Mazinho que dá duro em cima de Zé Carlos, é lateral para o Bahia. Lulinha, Zanata, a Lulinha na direita. Na entrada da área, Leandro, pegou bem, lançou para Zé Carlos, entrou Fernando para cobrir. Ficou parado o ponteiro do Bahia. Esperou não sei o que ali dentro da grande área. Giovani, tem 3 adversários. Sai bem Giovani. Prende ali numa situação meio apertada. Mazinho. Vejam aí Roberto abrindo na esquerda para Luiz Carlos. Tentou retornar a Roberto, bateu nas pernas de Salles, lateral para a equipe do Vasco da Gama. Aos 32 minutos. Roberto. Lançamento a Vivinho. Entrou, cortou Pereira. Firme na defesa. Henrique. Na direita, Paulo Roberto. Passa bem pelo adversário que é Sandro. Antecipa e corta Pereira outra vez. Está firme o capitão do time do Bahia. Leandro. Ronaldo Marques. Leandro. A Ronaldo pela esquerda. Salles. Faz o lançamento para Sandro. A bola é longa. Acácio acompanha. O detalhe, Ivan, é que realmente José de Assis Aragão esqueceu o cartão amarelo e por isso o João Macedo não levou o cartão amarelo aos 2 minutos de jogo. Ele pediu ao auxiliar, o Rega 3, Aristarco Dantas, que já foi lá, pegou o cartão amarelo e o bandeira vermelha, o senhor João Massoneto, entregou a José de Assis Aragão o cartão amarelo. São coisas do Assis, né? É imperdoável. Sair sem os documentos, né? Olha o lançamento na frente para Sandro. Olha a cobertura de Donato, tentativa pela direita. Apertado por Sandro, ficou ali meio sem saída, deu uma bela finta, Sandro ficou parado. Lançamento cruzado para o campo ofensivo.
Golpe de Roberto, fechou Romário, meio caído, corta João Marcelo, recupera Luiz Carlos e leva com perigo pela esquerda. Agora o Vasco pode organizar um bom ataque. Cortou, bateu no ombro, diz Assis Aragão. João Marcelo, a Zé Carlos, Salles, falta por trás de Giovani, marca Assis. O árbitro central da partida, Zanata, Leandro, na frente Sandro, retorna Leandro, tentou de volta Sandro, cobriu Paulo Roberto. Vem saindo Paulo Roberto pela intermediária. Lateralmente, vejam os senhores aí, a coisa como se organiza com a equipe do Vasco da Gama. Prendendo tanto quanto a equipe do Bahia no setor ofensivo. Vivinho. Paulo Roberto. Cruza para a entrada da área. Vai tentar Luiz Carlos, a bola sai pela linha de lado. Efetivamente as duas equipes, aí o Luiz Carlos meio bronqueado, mas na realidade está jogando aí numa posição difícil, está jogando de ponta esquerda, a posição dele acho que não é essa. Olha o Fernando, desce com perigo, deu a Roberto, limpou o lance, virou de frente, é apertado pelo Lulinha, recupera o lance, dá para Romário, antecipação de Pereira, volta o Bahia com domínio, Leandro, voltou Roberto, Romário, chuta rasteiro, na rede, pelo lado de fora não. Gol. Gol do Romário. Gol de Romário, de pé direito dentro da grande área. Daqui de longe deu a impressão que a bola bateu na rede pelo lado de fora. É que a bola passou por baixo dos braços do goleiro Rogério, bem rente ao poste lá, a trave do gol do Bahia. Uma falha de Leandro, vocês vão ver aí no replay. Acabou o Roberto Dinamite dando um toque para Romário, que livre fez o primeiro gol do Vasco aqui no estádio da Fonte Nova, diante do Bahia. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Romário, dentro da grande área, rasteiro no canto esquerdo de Rogério, estabelecendo 1-0. Fui realmente traído pelo lance, me deu a impressão que a bola bateu na rede pelo lado de fora. E a pequena torcida do Vasco da Gama, que veio a Salvador com ônibus cedido pela diretoria do Vasco, faz a maior festa na arquibancada superior do estádio da Fonte Nova. Zanata tentando pela direita, Vasco 1-0. Gol de Romário, camisa número 11, jogando lá pela direita. Zé Carlos, tentativa do Bahia pela direita, Zanata. Faz o levantamento na área, subida de Sandro. Penetração de Edinho, sai jogando Donato, faz boa jogada. Na direita, Vivinho, vem o Vasco rápido, 1-0, vai vencendo o Bahia. O gol de Romário, camisa número 11. Cobrança de lateral, Paulo Roberto, Vasco 1-0, Romário. Lançamento na frente para Roberto, entrou Pereira, lateral para a equipe do Vasco. Cobrança de Paulo Roberto. E a torcida do Bahia começa a se manifestar pedindo a presença de Bobô do seu time. Não dá pro Bobô, né? Vou ver de uma operação aí. Uma cirurgia no joelho, levou muito tempo parado. Lulinha. Sandro. Ronaldo Marques na briga com Fernando, melhor para Fernando. Quem não tem condições efetivamente é Ronaldo Marques. Fernando recua para o goleiro Acácio. Ronaldo levou uma pancada à altura da cabeça, está com a bandagem ali, vai sofrer 2 ou 3 pontos ainda no intervalo. Aí a torcida do Vasco, com faixa e tudo. A Força Jovem e a TOV, torcida organizada do Vasco. Mazinho. Donato. Aí a torcida do Vasco. Pessoal que veio em caravana do Rio de Janeiro. Mazinho faz o lançamento pelo alto no peito de Luiz Carlos. Tenta afunilar o jogo, corta Zanata. Giovani perde para Sandro. Vasco 1-0, gol de Romário. Lulinha. Abre na direita Zé Carlos. Aí o Bahia rápido na contraofensiva. Lançamento para Ronaldo Marques. Pegou Lulinha, girou, deu para Sandro. Chuta rasteiro. A bola sai pela linha de fundo. Quando está marcado o impedimento de Ronaldo Marques. Paulo Roberto. Giovani. Faz o lançamento no meio. Entra para dominar Lulinha.
Vasco da Gama está mais firme na defesa, mais consciente no meio do campo do que o time do Bahia. Vai ganhando aí 1-0, porque teve mais consistência no jogo. E agora não tem pressa. Cruzamento na esquerda, Fernando. Toca para Luiz Carlos, domina Zanata. Joga na direita, Zé Carlos. Vai embora o Bahia. Tentativa de Zé Carlos. Salles. Zé Carlos. Veja a penetração pelo meio de Lulinha. Vai Zé Carlos no fundo. Cruza Casteiro. Domina dentro da grande área Henrique. Entra Mazinho, recua para Cássio. Aí não dava mais. 39 minutos. Fernando, prendendo o jogo. Donato. Tem pressa o Vasco, deixa o tempo passar, vence 1-0 o primeiro tempo no estádio da Fonte Nova. Jogo pela Copa União 87. Donato. Giovani. Entrada de Sandro, passou bem Giovani. Já está no campo do Bahia, outra finta. Abriu na direita, Vivinho faz a entrada na área, cruza perigosamente, corta João Marcelo e coloca pela linha de fundo. Nossa, Giovani dominou no meio, tirou todo mundo ali do setor esquerdo da defesa do Bahia. Escanteio contra o Bahia, subiu de produção o Vasco da Gama, aperta o Bahia, explora mais o lado esquerdo da defesa tricolor baiana. Não tem pressa, Paulo Roberto para a cobrança do escanteio. Vasco 1-0, gol de Romário, camisa número 11. Aos 40 minutos do primeiro tempo. A torcida do Vasco é a única que se manifesta no estádio. Paulo Roberto com muita força. Tentativa na esquerda de Mazinho. A bola sai a lateral para o Bahia. Pega aí mesmo. João Marcelo para a cobrança, deixou Zanata. Zé Carlos desviou para Salles. Tentativa do outro lado para Edinho. Ronaldo Marques. Traz o Bahia no contra-ataque com Sandro pelo meio. Não tem opção de jogada. Agora na direita Zé Carlos. Vai pela lateral da área. No fundo ele cruza. Entrada de Donata. A bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Zanata pede calma e pede para cobrar. Aí está ele. Camisa número 2, zagueiro direito da equipe do Bahia. Joga na área, entra e corta Henrique. Voltou ao ponto primitivo, Zanata. Lança na área, com perigo. Cabeçada de Donato para fora da grande área. Joga bem o zagueiro do Vasco. Luiz Carlos. A Giovani descendo pela esquerda, falta de Leandro. Vai o Vasco aos poucos envolvendo a equipe do Bahia no meio de campo. Aí está Giovani, camisa 8 do Vasco. Aos 41:50. Fernando. Sem pressa. Saída com a Cássio. Aí o placar, Vasco 1, Bahia 0, 42. A Cássio. Chuta longo para o campo ofensivo. Romário. Entrada de Roberto. Ajeita, dá para Luiz Carlos, voltou para Roberto. Tocou na frente, Vivinho. Corta Salles, volta Roberto. Afasta João Marcelo, Lulinha. O Bahia pode armar um contra-ataque aqui pela direita com Zé Carlos. Passou Zé Carlos. Salles. Espirrado aqui para Zé Carlos. Domina Mazinho, que não dá sossego ao Zé Carlos. Corta João Marcelo. Não joga o titular do Bahia, Claudir, que está contundido. Giovani, entrada dura de Zanata em Giovani. Luiz Carlos reclama, Zanata se explica e sai tudo bem. Aí o Luiz Carlos reclamando do Zanata e o Giovani sentado. 43. Assis Aragão. Ali buscar uma pedrinha de gelo para ele também, né? Está cansado. 26 graus. Está quente. Aí Giovani sendo atendido pelo massagista do Vasco. Levou uma pancada à altura do joelho direito.
O José Assis de Aragão pediu um pouco de álcool. Tá lá com algodão, dizendo que tá com o nariz entupido. Ah, bom. Não tá conseguindo respirar, né? É isso aí. E tempo para ele, né? Ele pediu tempo aí, a partida está paralisada. Ele deve estar gripado. Frio não é, né? A temperatura está em 26 graus. São Paulo é muito mais frio. Vai ver que justamente essa oscilação de temperatura. Fez chuva, fez sol. Esse choque térmico aí, né? Vai lá o regra 3, o bandeirinha. E o massagista do Vasco foi atender. É o médico do Vasco. O Vasco. O médico. Dr. Clóvis Munhoz. Está lá atendendo o árbitro José de Assis Aragão. Baixando a cabeça quando nesse exato momento, doutor. O médico do Bahia, o doutor Luiz Osório, vem também dar assistência. Está meio tonto o José Assis de Aragão. O Zé Carlos do Bahia ao lado dele. Veja só, hein? Poucas vezes ocorre efetivamente esse tipo de coisa no futebol, né? É isso aí. O Assis Aragão paralisou a partida e pediu tempo para ele e chamou assistência médica para ele. Aquela hora que ele estava chamando ali não foi propriamente a maca, ele estava pedindo socorro. Ele se queixou alguma coisa com você? Hein? Ele se queixou alguma coisa com você? Não, sem novidade. Isso daí. Ele está gripado? Sei lá, isso daí deve ser algum mal-estar de alimentação, alguma coisa. Tá bom, tá aí a expectativa, jogadores do Bahia e Vasco aguardando esse tempo, né, para o árbitro central, José de Assis Aragão. Esperando a recuperação do árbitro para que o jogo tenha prosseguimento. Dr. Luiz Osório, médico do Bahia, está tomando o pulso do árbitro José de Assis Aragão. Vai lá também o médico da Federação Baiana, olha aí, ó. Dr. Zezinho Vieira. Agora mais um médico, Dr. Luiz Osório, Raimundo Deiró, do Bahia. Uma verdadeira junta. Uma junta médica para atender o Assis Aragão. Mas aparentemente ele está bem, hein? Bom, a gente aproveita para ouvir o Ronaldo Marques. Ronaldo, vem cá, Ronaldo. O que é que houve aí? Como é que foi esse lance? Subida ali com o Fernando, o cotovelo dele bateu no supercílio e abriu. Será que vai dar para o segundo tempo para você? Não sei, tá doendo bastante. Bom, isso está doendo bastante, significa que o Bahia pode voltar para o segundo tempo com uma alteração. Agora está meio pálido realmente o José Assis de Aragão, hein? Está se apoiando agora num dos médicos. Realmente não está se sentindo bem o paulista José de Assis Aragão. 3 minutos já de paralisação, hein? E diz a regra, né, que no caso ele não possa continuar para o segundo tempo, o senhor João Massoneto vai para o árbitro central, o Luiz Alfredo Bianchi vai para a bandeira vermelha e o baiano Aristarco Dantas. Vamos tentar aqui ouvir ele, está chegando, parece que... Ele vai sair do campo, hein? Vai sair. Doutor Luiz Osório, o que é que ele está sentindo? Ele vai sentar um pouco. Não deu. Realmente ele não está se sentindo bem, ele está um pouco, está meio desequilibrado, tonteante aí. Vamos colocar ele aqui numa das cadeiras do fosso do estádio da Fonte Nova. Mas agora a partida tem que ter o seu prosseguimento. O árbitro, o bandeira vermelha, vai ter que dirigir a partida. A gente vai ouvir do capitão do Vasco, Roberto. Ô Roberto, você como capitão do time, como é que você vê esse incidente, né, com o árbitro? Bom, isso acontece a qualquer pessoa. Ele não está se sentindo bem, com mal-estar, tá meio zonzo. E está se dando o tempo necessário. É a mesma coisa que estivesse acontecendo com o jogador, né? Entendeu? E vamos ver se vai entrar o auxiliar, se ele tem condição. Os médicos, tanto o médico do Vasco como do Bahia, estão dando esse auxílio, esse apoio para ver se ele tem condição de voltar ou não. Tudo definido, infelizmente, não dá mais para José de Assis Aragão, árbitro da Federação Paulista de Futebol, que vai ser substituído por João Massoneto, que passa a ser árbitro central, e agora o bandeira vermelha passa a ser o senhor Luiz Alfredo Bianchi, e o bandeira amarela passa a ser o baiano Aristarco Magalhães Danta. Modificações no trio de árbitros do jogo Bahia e Vasco. Bom, agora concordo inteiramente com o médico do Vasco. Eu acho que pela situação em que o Aragão saiu daqui, nesse instante, ele não pode ser atendido num simples vestiário, sem os recursos naturais e exigidos para uma situação igual a essa. Ele deveria ser levado aí para uma clínica. Então vai ter aí o senhor João Massoneto, vai ter a responsabilidade de dirigir a partida pelo menos nos seus 45 minutos
finais e nos 2 minutos que falta para encerramento deste primeiro tempo, que o Vasco vence a equipe do Bahia por 1-0, um gol de Romário, camisa número 11. E a pista está aí com muita gente que nada tem a ver com nada, né? Como sempre acontece. E o detalhe é que o José de Assis Aragão já tinha esquecido o cartão amarelo, né? Quer dizer que ele não estava se sentindo muito bem para vir apitar esta partida. É um detalhe, né? Ele já esqueceu o cartão amarelo, é sinal de que a coisa no início já não andava muito boa para o lado dele. Mas vamos daqui augurar que ele se recupere, né? É um bom árbitro. E, afinal de contas, é um cidadão que teve um problema que está necessitando de assistência médica mais apurada. Vejam aí a falta cometida por Romário Zanata. Começa a partida descendo pela esquerda, Lulinha. Edinho. Tem Sandro pela ponta. Ainda Sandro. Vai tentando a escalada pela esquerda, entrou e cortou por baixo. Paulo Roberto é lateral. A torcida do Bahia começa a se movimentar no estádio da Fonte Nova. Estamos com 10 minutos além do tempo. Estamos, consequentemente, nos descontos. Será aí mais 2 minutos do jogo. Aí onde se colocou a torcida do Vasco da Gama, bem em frente à tribuna de honra do estádio da Fonte Nova. Zanata foi para o outro lado cobrar a falta. Lançada na área, falhou, sobrou, entrou para cortar Fernando quando penetrava com perigo Ronaldo Marques. Escorou para trás Edinho. Vem tentar a cobertura Pereira. Luiz Carlos com ele. Pereira. Prendeu Pereira. O árbitro determina fim do primeiro tempo no estádio da Fonte Nova. 1 para o Vasco da Gama, gol de Romário, 0 para a equipe do Bahia. Ivan. Diga, pai. Diga. Vai ouvir alguém agora? Ô, Brito, eu queria que você pegasse Edilson Lima, que ele deve estar por ali. Ou então o Eduardo. Vê se o árbitro ainda está lá embaixo. Eu vou lá para baixo, é isso que eu tô querendo falar com você. Vou largar aqui e vou lá para baixo. Quando começar, você volta. Tá bom. João Massoneiro. Atenção, Rio, tá quase tudo pronto aqui pra gente começar o segundo tempo, hein? Salvador, Vasco e Bahia. Segundo tempo, Natão Oliveira. O Tino, inclusive, está atento aí, problema do juiz, hein? Saiu daqui, foi para uma clínica, pode ser problema do relógio dele, de coração, no caso. O pessoal está atento aqui, qualquer coisa aí, despacha para vocês. Alô, Brasil, tá bom. Muito bem, amigos da Rede Globo. Prontos aí, Vasco e Bahia para o segundo tempo do jogo. Estádio da Fonte Nova. É a Copa União. Placar de 1-0 ganhando o time do Vasco. Gol de Romário aos 35 minutos do primeiro tempo. E tá aí o juiz agora, é o João Massoneto, que autoriza a saída para o segundo tempo. E o Vasco trabalha com Romário. E vai perigoso o Romário. Obstruído com falta. O Bahia volta a campo com uma alteração. Saiu Ronaldo Marques, o centroavante que sofreu um corte no supercílio esquerdo. E entra Hélio, que faz a estreia no time do Bahia. Hélio, que foi centroavante do Novo Horizontino e fez 13 gols no Campeonato Paulista deste ano.
O Vasco ajeitando a bola e Roberto ajeitando com muito carinho, hein? É uma chance boa no início do segundo tempo para o time vascaíno. Tomando posição, Roberto Dinamite. Barreira atenta do Bahia. Partiu o Roberto. A intenção dele era outra, o Giovani. Não deu certo, hein? E apenas o arremesso lateral. São os primeiros movimentos do segundo tempo. E a Copa União. 1 para o time do Vasco, gol de Romário. 0 para o time do Bahia. Lateral cobrado. Trabalhando o time do Vasco. Donato preferiu recuada de bola. E o Fernando vai dominando aí, ó. Ele ganha tempo e joga recuado com Acácio. Aí o goleiro do Vasco. Edinho, falhou no primeiro. Pereira chegou, cortou também com falha. Luiz Carlos tocando a Roberto. Roberto tentou, mas estava impedido. Jogador Romário, bandeira assinalando e o árbitro conferindo. Salles trabalhando pelo time do Bahia. O Hélio tentou, dominou, mas ela fugiu do domínio dele. O trabalho do Vasco foi muito bom com o Mazinho. Cobrança do arremesso lateral com Zanata. Movimentando pelo Bahia, tocando a Leandro. O árbitro mandou ele repetir a cobrança. Assistindo o Hélio. Melhora o Mazinho. E termina recuando aos braços do Acácio. Pede que todo mundo se mande para frente. Ele toca a bola muito alto. Zanata respondendo de cabeça. O Hélio trabalha pela direita. Leandro. Novamente é Hélio. Na tentativa de devolver ao Leandro. Tranquilo o time do Vasco tirando. A chance é boa do Bahia. Lulinha tocou Zé Carlos. Passou da linha da bola Zé Carlos. Luiz Carlos. Edinho apertou, ele volta a bola para Paulo Roberto. Luiz Carlos. Houve o toque de mão do jogador Edinho, camisa meia dúzia do Bahia. Ajeitando a bola, Paulo Roberto. Joga o Vasco no ataque, na cobrança, vai Romário. Cabeça na bola, Pereira firme. Olha a sobra boa para o time do Vasco, ficou na barreira. Trabalho de Leandro. Salles domina, abriu. Zanata recebeu. Na ponta, Hélio. Correu bastante melhor a cobertura do time do Vasco. Fernando põe moral na defesa. Jogada boa de Giovani. Mazinho evita bem o primeiro, já toca a bola. Buscando o Henrique. Esconde e lança Paulo Roberto. Boa finta em cima do Sandro. Trabalhando Paulo Roberto pela meia direita. Um bom passe agora na ponta. Vai firme Luiz Carlos. Apertou para o cruzamento e apenas o tiro de meta. Tá aí o goleiro Rogério do Bahia. Tomando posição para a cobrança do tiro de retorno. Ele movimenta de perna direita. Chegada de Paulo Roberto. O Henrique dá por cima. Corte do Pereira foi perfeito. Lulinha trabalha na esquerda. Sandro domina. Tocou no overlap pro Lulinha. Chegada dele é perigosa, hein? Sai da ponta, tenta o meio. Passou no primeiro. Atrapalhou um pouco o Hélio. Olha o Salles. Levantou de balãozinho. Zé Carlos voltando. Fernando limpando para o time do Vasco. Na hora exata. Se não. Cobrança para Zanata. Salles. Volta para Zanata.
Novamente Salles. Marcação do Mazinho, ele fica na marcação do Mazinho. Romário vai buscar a bola. Boa finta do Romário, não deu para acompanhar o ritmo. A chegada foi forte, hein? O João Marcelo. Esse é o Pereira. Lançamento na esquerda. Não deu para o Sandro, apenas o arremesso lateral. Na marca de 5 minutos de jogo. Este é o segundo tempo. E o placar continua apontando 1-0. O Vasco ganha o gol. Foi de Romário aos 35 do primeiro tempo. Paulo Roberto. Pereira dominou com estilo. Edinho. Esse aí é o Lulinha. Olha o Sandro. O Hélio pede bola na esquerda, ele demorou. Lulinha chega para dar uma ajuda. Passou bem. Assistindo o Lulinha. 2 contra 1. Para a linha de fundo é escanteio. O corte do Fernando, escanteio para a cobrança do time do Bahia. Tomando posição Salles para a cobrança do escanteio. O Edinho, aliás. Levantando bem Edinho. Chegou o Fernando e cortou. Olha o Zanata livre. Vai alçar de novo. Levantou Zanata. Uma testada perigosa do Sandro. Uma defesa perfeita de Acácio, você viu tudo. Subiu e colocou de cima para baixo, hein? Valeu a experiência do Acácio. O lance que despertou o entusiasmo na torcida do Bahia aqui no estádio da Fonte Nova. Trabalhando o time do Vasco. Henrique recebe. Recebe a bola e recebe a falta. Só que o árbitro João Massoneto manda seguir. Zé Carlos pelo meio do campo, tocando a Zanata. Deixou a bola passar, acabou o campo para ele. Arremesso lateral para a cobrança do Vasco. Aí o Bazinho tomando uma providência. Romário de cabeça voltando. E a bola é para o Bahia. A cobrança foi de Zanata. De cabeça o Sandro e apenas o tiro de meta. Só que não valeu nada. Tá lá o João Massoneto com o braço esquerdo para cima. O Roberto Dinamite foi lá reclamar da falta que ele marcou. E nada valeu. Vai começar tudo de novo. Você viu aí que a bola tá valendo muito, hein? O tempo é importante. E a torcida do Bahia em coro grita o nome de Bobô, jogador que está se recuperando de uma cirurgia de joelho para extração de menisco, ficou 4 meses parado, voltou no amistoso de segunda-feira contra o Flamengo e hoje está aqui no banco de reserva como opção do técnico Orlando Fantoni. Paulo Roberto chega aliviando pela defesa do Vasco. Seguro, jogador Giovani, é falta. Falta do Lulinha. Tá aí o João Massoneto, o juiz que entrou no lugar de José de Assis Aragão. Zé de Assis teve um problema aí de uma indisposição. E o Massoneto está segurando a peteca aí desde os 43 do primeiro tempo. Paulo Roberto para a cobrança. Levantando pelo time do Vasco. Olha a penetração de Romário. E gol! Gol do Vasco! Romário, oportunista como sempre. Na marca de 9 minutos de jogo. Segundo tempo. 2 para o time do Vasco. 0 para o Bahia. E no momento em que o time do Bahia, a sua torcida dava uma grande força, hein? O Bahia trabalha pela direita com Zanata. Romário chegou e cortou. Luiz Carlos aproveitando, jogando no meio. Trabalhando aí pelo meio do campo, olha. O toque pela direita. Giovani tentou devolver, entregou a Vivinho. No toque do Salles, linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a cobrança do Vasco da Gama. E o Vasco, evidente, não tem muita pressa, hein?
Agora 10 minutos de futebol. Segundo tempo. Veja como chega devagar na bola. Jogador Paulo Roberto. Bom, e o técnico Orlando Fantoni vai atender aos apelos da torcida do Bahia. Bobô, camisa número 15, começa o aquecimento Cobrança. para entrar. Tentou de cabeça Zé Carlos, não alcançou. A sobra é do Vasco da Gama. Na proteção e ganhando tempo, hein? Tá aí o lateral pelo lado esquerdo. O Mazinho na cobrança. Pode sair até o cruzamento, hein? Aconteceu a falta antes, diz o árbitro João Massoneto. Tá aí o Bobô aquecendo. Torcida do Bahia com saudade do Bobô e ele, evidente, louco para voltar ao time. Cobrança de falta bastante catimbada. O Vasco continua, olha só, ganhando tempo, botando na marca do escanteio quando não é o escanteio. Se bem que essa falta é parecidíssima com o escanteio, hein? Quase no local. Na cobrança, a rebatida perfeita do jogador Leandro. O toque de cabeça de Henrique. Donato domina só. E de uma larga distância ele vai recuando até o goleiro Acácio. Está aí trabalhando Acácio sem nenhuma pressa. Acontece a falta no Donato, diz o árbitro. Falta do Hélio. Está estendido aí o Donato, camisa 3 do Vasco da Gama. Estamos partindo para os 15 minutos, hein? Vasco 2-0. Está aí o Paulo Roberto. Levanta na intermediária. Luiz Carlos domina com defeito. Ganhando na questão o jogador Leandro. Zé Carlos. Bahia tenta sair da defesa para o campo de ataque. Zanata recebe e prepara um cruzamento. Levantou Zanata. Antes do Sandro. A cabeçada perfeita do Donato. A chegada perigosa. O Bahia é perigoso ainda. Cortando finalmente o jogador Donato. E o pessoal pediu uma falta. Seria, evidentemente, um pênalti. Tá aqui o Deiró. Pênalti? Ó, meu amigo, assim não dá. Porra. Tá aí o diretor de futebol do Bahia, Raimundo Deiró. Veio à pista reclamar contra a não marcação do pênalti em cima do Lulinha. É perigoso o time do Bahia. O cruzamento do Pereira passa de um lado para o outro. Um lance realmente discutível, hein? O Bahia trabalha. Leandro abriu no bico da área. Olha o Zanata. Tentativa do cruzamento, ela bateu no Mazinho. Lulinha. Ameaça disparar o chute dali o Lulinha. Prefere o Zanata. Olha o outro cruzamento. Esse para a linha de fundo é tiro de meta. E na alteração do Bahia, o técnico Orlando Fantoni prefere tirar Lulinha, camisa número 8, para a entrada do Bobô. 2 gols. Vamos atrás agora, né? O que pode mudar nesse tempo aí, Bobô? Difícil. O tempo realmente é curto, né? Curtíssimo, mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? Aí o Bobô, caçado pela imprensa aqui por baixo, ele que vai entrar no time do Bahia. Lulinha aproximando. Bateu direto Lulinha. Estava fora do gol Acácio e dá apenas no tiro de meta. Na marca de 15 minutos de jogo. Este é o segundo tempo. E o Vasco vai estreando bem na Copa União. 2-0 até agora diante do Bahia. Saída aí de Lulinha. A volta de Bobô ao time do Bahia. Saber do Lulinha, que isso aqui houve ali naquele lance. Ó, não quis falar. Saiu correndo, saiu de bronca. Camisa número 8 sai aplaudido pela torcida do Bahia aqui no estádio da Fonte Nova. Tentativa do Vasco, a bola ficando com o Pereira. Esse é Leandro. Ele deu nas costas
do jogador Zanata. Dominando o João Marcelo e tocando. Leandro virando a bola pelo lado esquerdo. No toque do Edinho. A finta de corpo do Paulo Roberto, que domina inteiramente o lance. Donato. Trabalha e põe na frente. Em profundidade é Romário. Lance perigoso, hein? João Marcelo cortando. Zanata aproveita para tentar ir com o Bahia ao campo de ataque. Boa finta. Zé Carlos. Salles passa do primeiro. Tentativa de Hélio. A primeira não deu. A segunda ele tenta. Também não dá certo. Firme no lance. Fernando no corte. Zé Carlos no caminho domina. Lançou pelo alto. A cabeçada e apenas o tiro de meta. Tentativa foi do jogador Sandro. O Acácio ganha bastante tempo. E finalmente mete a perna direita na bola. Chegando de cabeça Salles, a sobra é de Romário. Evitou primeiro, escondendo bem a bola Romário. Mazio ajeita o cruzamento, prefere voltar um pouquinho. Giovani muda o jogo de um lado para o outro. Paulo Roberto. Tabela com Luiz Carlos, ele fugiu do primeiro, tentou bater o segundo. Ainda Luiz Carlos. Agora não tem ângulo para o cruzamento. Bahia retomando e partindo aqui pelo lado esquerdo com Edinho. Aí o Luiz Carlos. Giovani tomou a frente do Edinho, tomou a bola. Olha só, cheio de raça. Traço bonito no Salles, que enfiada. Olha a chance, o Roberto tentou voltar para o Romário. Entregou, pode ser agora. Passou da linha da bola Romário. Mas dominou. Rogério atrás dele. O Bahia ainda não saiu do sufoco, hein? É a vez do Mazinho cruzar. Bola fica nos pés do Zanata. Driblou o Romário ali. Olha, deu zebra de novo. Saiu finalmente do gol Rogério. O Vasco perde uma grande chance, hein? Trabalhando Edinho. Daqui a pouco 20 minutos. Esse é o segundo tempo. Sandro. Sai da ponta, vai pelo meio. Adiantou, perdeu. Só que o árbitro João Massoneto parou o lance e deu a falta pela meia esquerda. O árbitro pede calma o pessoal. Tá aí a bola colocada para o Leandro providenciar a cobrança da falta. Ele bate curtinho, deixou com Pereira. Tocou na frente a Zé Carlos. De cabeça tentou pelo meio. O Hélio não alcança. O Sandro tenta. Chegando o Vivinho, dando a mão. Dominou bem e lançou mal. Ela fica de graça com o Edinho. Salles voltando, bola para o Edinho. Bobô tentou, mas não alcançou. A bola é recuada de João Marcelo até o goleiro Rogério. Tá aí pedindo calma. Orquestrando aí o Bobô. Lançamento aéreo. Tava de costas, perdeu. Jogada muito boa do Henrique. Roberto tenta, dá a primeira finta, lutou. Veio perfeito na cobertura João Marcelo. É marcado pelo Luiz Carlos. Na disputa de Sandro, a bola não chega. Até o jogador do Bahia, Leandro, que sofre falta. Falta do Henrique nele aí pela meia esquerda. O Bahia movimenta com Salles. Tentou no corredor. O corte foi perfeito de Henrique. Luiz Carlos lança a bola a Romário. Que beleza de lançamento dele. Na direita, Vivinho. Invasão perigosa no Vasco. Cruzamento de Vivinho. Chegou a Zanata. Meteu pela última linha. Escanteio. E daqui a pouco você vai ficar sabendo, inclusive,
Mais informações. Informações mais detalhadas da situação de José Assis Aragão, o árbitro do jogo. E o Vasco vai para a cobrança do escanteio. Tá chegando aí o Paulo Roberto. Chega devagar. E finalmente vai cobrar o escanteio Paulo Roberto. Levantou, bola perigosa. Rogério largou, mas terminou segurando e colando na medalhinha. Toque dele a Zé Carlos na ponta direita. Correu mais do que a bola Zé Carlos. Cruzamento do Zé Carlos, o Sandro tenta. Chega de cabeça o Fernando. O Henrique, aliás, e a sobra é de Paulo Roberto. No corredor, Henrique ajeita a bola de primeira, Luiz Carlos. O Vasco vai administrando a vitória com tranquilidade, hein? O toque de Fernando. Giovani abriu na esquerda. Mazinho vai subindo para o apoio. Uma bola perigosa dele. Roberto tenta encostar. Mas o que sobra vai para o goleiro Rogério. Na marca de 21 minutos agora. Esse é o segundo tempo e o placar continua 2 para o time do Vasco, 0 para o Bahia. O Edinho trabalhou bem, escondeu a bola. Salles meteu pela meia direita. Bola perigosa. Quase traindo o goleiro Acácio, hein? Chegada de Leandro, o toque de Leandro, a bola pegou muito efeito. Escanteio para a cobrança do time do Bahia. Esse é Zé Carlos, deslocado na ponta direita para a cobrança do escanteio. Bahia corre desesperado. Tentando pelo menos um gol. Olha o cruzamento. A testada perigosíssima e a defesa perfeita do jogador Acácio. Teve muita tranquilidade na chegada do Sandro. Tá aí o camisa 11 do Bahia, que é um jogador muito perigoso. Salles rebatendo no caminho, a bola ia para o Romário. Tá aí o Zanata. Abriu errado na ponta. Atrapalhou o Mazinho, a bola ficou para o time do Bahia chegar perigoso. Bobô vai lá, limpou, abriu na direita. Zanata vai no cruzamento. Bola bateu no jogador do Vasco, que evita a saída o Mazinho. Giovani recebendo e transando a jogada. Vivinho passou pela bola. O trabalho é de Pereira. Dominando o lance. Recuando até João Marcelo. Por cobertura Zanata. Só que a bola saiu para arremesso lateral. E dentro dessas emoções da Copa União, o Bahia não vai ter descanso no próximo domingo. Tem outra pauleira aqui no estádio da Fonte Nova, que é o São Paulo, campeão paulista de 87. Lateral pelo Mazinho. Henrique deixa a bola de novo. Mazinho recuando de longe. Prefere o Acácio. Estamos partindo aí para os 25, hein? Tá aí o goleiro do Vasco. Ele bate de perna direita. No kick da bola, Zanata disputa. Termina perdendo. Vivinho deslocado lá, vai ganhando a jogada Romário. Giovani no cruzamento a Luiz Carlos. Vasco vai aproximando mais uma vez. Ganhou a jogada Luiz Carlos. Na dividida a bola termina sobrando. Atrapalhou um pouco o jogador Pereira, hein? Mas terminou saindo bem com Edinho. Zé Carlos tocando na frente a Bobô. Abriu pela direita. O lançamento de Zanata. Não alcançou o Hélio. Quer dizer, alcançou, mas não dominou na sequência. Olha o Zé Carlos. Tentou no corredor, a jogada bateu a bola no Bobô. E o corte esperto do jogador Donato. Edinho tocando. Não deu certo a finta do Bobô. Aproveita o Luiz Carlos descendo, tabelando com o Roberto Dinamite. Só que tocou errado agora. João Marcelo um pouquinho mais na frente. Leandro abriu a Zanata. O time do Bahia bota a bola no chão e tenta o caminho do gol. Olha o Leandro. Boa jogada. Sandro tentou, mas não deu, foi desarmado.
Luiz Carlos toca a bola pelo meio. Bonita jogada, Vivinho tentou no corredor. Opa, aí está impedido. Totalmente impedido pelo time do Vasco da Gama. O Vivinho na jogada do Donato. O Pereira toca a bola mais da frente a Salles. Na ponta direita, Zé Carlos domina. Recebe o combate de Giovani. Ele passa que passa bonito, hein? Quase no bico da área. Ameaça o cruzamento da bola voltando. Salles novamente a Zé Carlos. Agora pode sair um cruzamento. Trocou de pernas e levantou. Olha a chance. Sandro bateu. Boa a presença do Acácio, hein? Sempre bem colocado o goleirão do Vasco. E a renda do jogo de 4.558.400 cruzados. É o recorde do estádio da Fonte Nova. O recorde, inclusive, na Copa União. Começo da Copa União para a Bahia, para Vasco da Gama. Um público de 43.855 espectadores. Donato trabalha. Tocou a Vivinho, novamente a Donato. Tocando a bola pelo meio do campo a Roberto. Vai calmo, tranquilo. Subida de Mazinho no apoio, perigoso, hein? Já está perto aí do bico da área. Aproxima o Mazinho, partiu para cima do Zanata. Limpou, ameaçou o primeiro chute e não deu. Tentou a Romário, também não deu. Romário luta. No bate e rebate, ela sobrando com Pereira. Com João Marcelo que toca Edinho. E o Bahia vai saindo de mais esse sufoco. Aí acontece a falta. Paulo Roberto pede desculpas ao jogador Hélio. A jogada do Santos agora foi muito bonita em cima do Donato. Ele não deixou que concluísse o lance. Tá aí, os jogadores do Bahia reclamam do João Massoneto, hein? Tremenda bronca que deu Salles no João Massoneto. E a cobrança da falta. Sandro passou pelo Paulo Roberto. Abriu um pouco o lance, mas dá para o cruzamento. Ele estudou a jogada e cruzou. Cabeça na bola, cortando bem colocado o Henrique. Giovani vai embora, levando o time do Vasco da Gama para o ataque mais uma vez. Passou de mais um. Ele, Romário. Tocou para Giovani, mas muito em cima do zagueiro. Vai recuando o Pereira até o goleiro Rogério. Trabalho do Bahia de novo, tentando descer. O Boa ajeitou. Tentou a finta e faltou pernas. O corte do Mazinho mete o time do Vasco no ataque mais uma vez na esquerda. Giovani tentou, adiantou, perdeu. Salles toca a bola para o Leandro. Trabalhou no meio de campo, na frente. Zé Carlos abriu na direita, o apoio é de Zanata. O lateral olhou, preparou o cruzamento. Levantou perigoso, Acácio, cabeçada de Zé Carlos para a linha de fundo. É escanteio de João Massoneto. A caída aí o goleirão do Vasco. Defesa muito importante, hein? Subida foi muito perigosa. Do Sandro, camisa 11. Na marca de 30 minutos, meia hora de jogo, este é o segundo tempo. É a abertura da Copa União. Vitória do Vasco até agora, 2 Vasco, 0 Bahia. Estádio da Fonte Nova em Salvador. O Acácio ainda está sentado aí, ó. Aproveitou a oportunidade de ganhar todo o tempo do mundo. Esse é o pensamento do Acácio. Pessoal do departamento médico deu uma chegadinha aí no Acácio. O juiz está mostrando para o Acácio que está descontando. E o Massoneto até que vai se conduzindo bem, hein? Problema de José Assis Aragão. Ele teve que assumir o jogo. Um jogo até certo ponto difícil. E ele vai saindo bem até agora. Tá pronto aí o time do Bahia para a cobrança do escanteio. Zanata levantou. Testada voltando, a bola termina ficando com o Henrique. Foi tirado do lance. O Roberto, ele deu falta.
Falta de João Marcelo no Roberto Dinamite. 30 minutos, 30 segundos. Dois para o time do Vasco da Gama, 0 para o Bahia. Tá aí o Paulo Roberto, ele ajeita com carinho e toma posição para a cobrança da falta. O toque de perna direita, o corta-luz de Luiz Carlos. A linha burra que fez o Bahia deixou quase todo mundo impedido. A bandeira tá aí firme, hein? Dominando o Pereira. Trabalhando o zagueiro do Bahia. Um pouco indeciso, hein? Tá difícil o caminho. João Marcelo de balãozinho. Donato chegou, dominou. Abriu errado, Zanata deu de meio de canela. O Pereira aproveita, manda de primeira buscando a boca do gol. Paulo Roberto. Passou no lance perigoso, passou de novo. Arriscou tudo no lance e deu certo. Luiz Carlos. Marcação de Leandro. O Roberto dá por cima, cheio de categoria, deixou o Luiz Carlos livre. Romário tem muita chance. Luiz Carlos perde na passagem. Romário tenta e é desarmado. Passou como uma bala o jogador Luiz Carlos. O Romário não soltou a bola. O Vasco tenta de novo. Giovani. Mexeu na esquerda de novo, tá o Mazinho. Giovani tenta, fugiu da falta. Tentou mais uma finta. Termina perdendo. Um lance meio estranho, mas João Marcelo saiu bem no lance. Jogada boa do Bobô. Zé Carlos pela meia direita, na ponta, agora subindo o Zanata. A bola não saiu. Mazinho chegou e dominou, cheio de razão. O lançamento dele foi bom. Termina acontecendo a falta. Pelo lado esquerdo para a cobrança do time do Vasco. É a abertura da Copa União. Estreia de Vasco da Gama e Bahia. Mazinho está esperando apenas autorização para a cobrança da falta. Estádio da Fonte Nova. Vivendo um dia de muita festa, hein? Participação do Bahia na Copa União. Lançamento na boca do gol. Roberto de cabeça, afastou bem João Marcelo. No bate e rebate ela vai sobrando aqui na direita. Bonita a finta do Sandro. Termina a bola cortada, saindo pela linha de arremesso lateral. No toque do jogador Vivinho. Tá aí o Edinho. Cobrando o lateral, deixando a bola com Pereira. Placar apontando aí, olha. Bahia 0, Vasco 2. Chegando o Salles. Bahia vai aproximando e ia. Donato domina e lança. Só que o Vivinho estava impedido, bandeira deu. E ficou discutindo com o Vivinho, olha aí. O Bahia continua correndo atrás do prejuízo. Edinho. Luiz Carlos abriu na frente dele e meteu a bola para arremesso lateral. Tá aí o Edinho para a cobrança do arremesso. Bobô. Aliás, o Sandro numa boa finta. Passou bem. Lançamento de Trivela. Atento o time do Vasco. Giovani tocando a bola na frente, é Romário. Ele vem pelo meio do campo. Tentava Roberto, a antecipação foi perfeita. O time do Bahia com Salles. Olha o Bobô. Havia falta no lance anterior. Salles na cobrança, deixando bola. Leandro trabalhando. Zanata se mandou, ele tentou, mas fica no meio do caminho. Romário. Encosta Giovani. Lançamento na ponta. Dois jogadores do Vasco tentam, mas não alcançam. Paulo Roberto e o jogador Luiz Carlos. 35 minutos de jogo. Segundo tempo e o placar apontando 2 Vasco da Gama, 0 para o time do Bahia. Bobô dominou, fugiu da falta, fugiu da marcação e tocou a Zanata. Levantou de balãozinho Zanata.
Chegada boa do Fernando no primeiro lance. Zanata já vai de novo. Meteu nas costas do Fernando. Tentativa do Bobô não deu. Zanata foi lá. Fernando perdeu. Bobô deu voltando. Olha o tiro. Não está valendo. Estava totalmente impedido o jogador Hélio. E a bola rolando para a linha de fundo. O tiro de meta bateu na rede pelo lado de fora. Um lance muito parecido, inclusive, com o primeiro gol do Vasco, hein? Quase sem ângulo. Romário foi...